Para além das montagens, das músicas, né, uma coisa que tem em todo o filme de Edgar Wright que me deixou bastante tentado são as cenas de pub. Eu espero que logo mais a gente possa participar de todas essas loucuras com intensidade máxima. Talvez não tanto, né, porque esse filme também a gente não precisa ir tão longe assim. Uma garota dos anos de 2020 do interior do Reino Unido se muda para Londres para estudar moda. Às noites, em seus sonhos, ela tem visões de uma outra garota de Londres de 1960 que passa também por grandes apuros. E finalmente este momento chegou em 2020, um dos momentos mais esperados do ano pra mim. Era um dos filmes que eu mais queria assistir. Eu sou fãzaço de Edgar Wright, amo Baby Driver, é um dos meus filmes de ação favorito. Eu tava muito curioso pra ver ele fazer um filme aí mais de terror mesmo. Ele já tinha feito Todo Mundo Quase Morto, que é aquele filme meio pastelão, com um toque ali de terror, mas agora ele entra de fato ali no horror, no terror, e traz cenas mais tensas e mais densas. E eu já queria começar perguntando para ela aquela pergunta de sempre. E aí, o senhor aprova esse novo filme do Edgar Wright? Me conta aí. Cara, eu gosto bastante também do Baby Driver, gosto da trilogia Cornetto, que faz parte aí Todo Mundo Quase Morto. Mas infelizmente, acho que esse é o primeiro filme que eu não gosto nada. E a gente vai destrinchar aos poucos, mas eu queria começar falando um pouco mais dessa parte que comentei ali no começo do vídeo, né, das montagem, da trilha sonora, que é sempre bastante marcante. Eu acho que aqui a gente tem um pequeno shift, ainda que ele não perca exatamente a essência do que ele vinha fazendo nos filmes anteriores. O que eu quero dizer, né? Eu acho que nos outros filmes, a montagem, até mesmo para quem não acompanha totalmente cinema, é muito evidente ali, porque você vê que tá super marcado pela música, então o movimento ali de volante tá sincronizado com uma virada da música. Acho que parte do sucesso dele tá como ele consegue desarmar a nossa expectativa através de um corte, misturar gêneros por conta disso, né? O Eder tava falando ali do Todo Mundo Quase Morto. Você tem uma cena ali que supostamente era pra ser terror, com zumbis atacando, só que aí uma música entra e isso acaba tornando ela completamente cômica por conta das batidas que a gente sincroniza ali com a música. Aqui eu sinto que a montagem ela acaba sendo mais orgânica, né? A gente vai passando ali pelos momentos sem ter uma marcação sonora muito evidente. Eu acho que essas expressões, por exemplo, de terror e encanto, elas aparecem mais organicamente na mesma cena, né? Coisa que nesses outros filmes elas seriam divididas pelo pré-corte e o pós-corte. Então assim, acho que o Edgar Wright ele consegue aí trazer algumas das marcas que deixaram ele bastante famoso, mas também atualizar, propor outros jogos, né? Especialmente ali no começo, quando você tem essas duas personagens de épocas diferentes interagindo, né? Você vê que isso da coisa orgânica, né? Em vez de a gente ter o corte marcando, ele tenta fazer uma brincadeira de reflexos, de jogo de câmera, para tentar encaixar essas duas personagens ali como se fossem uma única só. Eu achei até que no primeiro momento ia ser um exibicionismo, né? Porque toda vez eles estavam ali com a câmera, desaparece um, desaparece outro e mostra lá. Eu falei, meu Deus do céu, será que vai ser o filme inteiro eles brincando com isso? Eu já tava começando a ficar amargo, mas aí o coração falou assim, não, calma, Nathan, tá tudo certo. E aí eu acho que depois ele consegue se desvencilhar disso. Acho que é mais uma proposta ali de construir o mundo, e depois a ideia é que a gente se confunda de fato ali entre essas duas personagens e cria um labirinto ali de insegurança, um labirinto de traumas que acho que é bastante conveniente de um ponto de vista narrativo, talvez não tanto social. E aí a gente já volta nisso daqui a pouco. Não, vocês viram que o Nathan já começou amargo. Ele começou dizendo, eu não gosto nada. Entendeu? Ele já começou assim, num tom de amargura que eu vou falar pra vocês. Pois é, eu já entrei numa contradição, né? Porque eu falei que eu não gostei de nada, mas já falei uma coisa que eu tinha curtido, né? É que tem coisas mais fortes que não tem como controlar. Meu corpinho aqui já começa a borbulhar, entendeu? Olha, eu vou discordar do Nathan dessa vez. Não é meu filme favorito do Edgar Wright. Tem vários pontos que também eu não curto tanto. Mas tem muitas outras coisas que eu acho muito maneiras no filme. Algumas você mesmo citou. Eu acho que a primeira parte do filme ela é fantástica. A construção do universo, a apresentação das personagens, esses planos que acontecem simultaneamente, quando elas vão ali se conectando. E a música é um personagem também nesse filme, como também era no Baby Driver, né? Porque a música ela é como se fosse uma ligação entre dois mundos. No Baby Driver, quando o cara precisava dirigir loucamente, ele colocava a música e ele simplesmente ia. Aqui nesse filme, quando a personagem ela quer adentrar nesse outro universo, ela coloca música e ela viaja para uma outra época que não é aquela em que ela vive. Um outro ponto também que eu acho que é muito importante, muito marcante aqui no filme dele, é a edição. Por mais que ela seja um pouco mais orgânica, eu acho que ela é muito frenética. E ele gosta de fazer isso nos filmes dele. E ele traz isso também nesse novamente, e ao longo do filme ela vai ficando cada vez mais frenética.
o que às vezes pra mim torna um filme um tanto quanto repetitivo. A gente vai voltar a falar disso daqui a pouco, mas por mais que o filme traga um assunto bastante delicado e ele tenha cenas assim que são um pouco angustiantes, ele consegue trazer alguns momentos de alívio cômico ali, alguns momentos de quebra de expectativa. Tem um momento ali que uma das protagonistas, ela tá totalmente alucinada ali pelas visões que ela tava tendo, ela tava num momento de descontrole, e ela chega pra dona da onde ela está vivendo, é meio que uma espécie de pensão, e ela chega e fala assim, olha, o que tá acontecendo? Eu tenho visões e uma mulher morreu aqui. E ao invés dela ficar assustada, como muitos filmes de terror que a gente pensa, nossa, essa garota é especial, ou ela tem algo de diferente, ela simplesmente vira e fala que naquele quarto já morreu muita gente e que em Londres muita gente morre, assim. Eu falando aqui pode não parecer muito engraçado, mas da forma como ele construiu a cena, as pessoas do cinema riram. É mais uma marca dele que ele consegue trazer essa ironia em pontos assim muito estratégicos e que funcionam muito bem. E assim, acho que vale a pena dizer também que é um alívio cômico bem diferente do que a gente costuma assistir nos filmes da Marvel, por exemplo, que eu acho que são super mal posicionados, porque eles não tem nada a ver com a história que estava sendo contada ali antes, nem com o que estava sendo contado depois. Essa cena, ainda que você tenha aí essa quebra, né, do tom que estava acontecendo, ela ainda mobiliza a história, ela ainda agrega um sentido ali isso tudo, porque é um momento de fragilidade que ela vai tentar se abrir e você vê que ela está completamente sem apoio nenhum. Então você vê que além de ter essa quebra de tom, é também uma quebra para ela. Inclusive, se a gente for pensar que a gente tá rindo, a gente também de alguma forma tá desamparando ela, deixando ela mais sozinha ali. E nesse filme eu ri, assim, é difícil eu rir em filmes, assim. Pior que eu vivo rindo com meme e tenho dificuldade de rir com os filmes às vezes, mas teve várias cenas assim que eu achei super engraçadas. Acho que era a emoção de voltar pro cinema. Pois bem, aí eu começo a entrar um pouco numa discussão mais ética, mais social, que você pode suscitar várias metáforas, e eu queria citar aqui algumas. Então, você tem, por exemplo, essa personagem que está presa no passado e que precisa entender que ela tem que viver o agora, senão esse passado pode começar a corromper, pode começar a destruir ela psicologicamente. Tem ecos aí, eventualmente, se você pensar com Meia-Noite em Paris. Por outro lado, você tem essa história despertar da sexualidade, né? Essa menina que o tempo inteiro viveu sempre muito reclusa, com muitos traumas, ecos aí talvez com Carrie a Estranha. E por fim, um contexto ali de trauma, né, de abuso sexual. E aí eu inclusive deixo aqui um alerta para você que se tiver algum gatilho com esse tipo de tópico, eu recomendo que você assista esse filme com bastante cautela, porque eu mesmo, homem, fiquei bastante incomodado em várias cenas, então eu imagino como deve ser para alguém que tenha tido alguma experiência do tipo. Dito esse alerta, eu acho que, mais uma vez, você pode fazer talvez associações com o repulso ao sexo. E acho que alguma dessas metáforas, no caso aí dessa primeira, do passado, presente, acho que funcionam bem, mas eu acho que as outras duas acabam entrando num campo com várias coisas problemáticas. E assim, a gente sabe que história de abuso, trauma, toda essa coisa de violência no cinema de terror, especialmente ali voltado para as mulheres, não é novidade. Só que vários desses filmes eles estão muito mais centrados ali no prazer do horror, naquela coisa mais visceral, que, enfim, tem o seu público. Acho que nunca se propõe de fato a discutir essas questões mais sociais, só que nesse filme aqui, como eu disse, ele se propõe a fazer isso. Então é um drama social que vai ali discutir eventualmente sororidade, que vai trazer ali cenas do não é não, então pessoas que se revoltam por serem desrespeitadas, por terem ali o seu espaço invadido, discussão do que seria um sexo seguro, de quando uma pessoa ultrapassou a linha ou não, ou mesmo até buscar ajuda em uma cena mais sóbria com a polícia, né? E antes de começar a destrinchar essas duas metáforas, eu só queria dizer que eu acho que tem uma coisa que é interessante ali, talvez eu não esteja sendo tão amargo assim, Eda. Nessa cena, por exemplo, que eu comentei do policial, que acaba sendo uma das cenas mais fortes aí nesse debate social, né? Você tem a protagonista aí denunciando esses abusos para a polícia, que essa pessoa que ela tem visões ali no passado sofreu. Você vê que ela tá desconfortável, o ambiente não é confortável ali para ela. E a primeira reação que o policial tem é chamá-la de louca, desacreditar ela. Imagina, né? Ela falando que tem visões do passado, que viu a morte de uma pessoa anos atrás. É coisa de louca, né? Só que esse é o pulo do gato, né? O filme ele usa dessa fantasia para extrapolar uma coisa que é muito real. Então as mulheres relatam um abuso real e os policiais parecem que estão ouvindo ali uma peça de ficção. No caso aqui, uma ficção científica. Bom, de fato, o filme ele tem assuntos bastante espinhosos, né? Como estupro, abuso de mulheres. Mas eu acho que algumas soluções que são dadas pro desfecho das personagens eu acho que é bem interessante. Agora eu vou entrar numa parte de spoilers. Então se você ainda não assistiu o filme, então pula essa parte.
Primeiro porque a gente vê ali, até desde o começo, essas mulheres, e elas têm personalidades totalmente diferentes, mas elas têm algo em comum, que é o sonho. Uma tem o sonho de ser uma estilista muito famosa, a outra tinha o sonho de ser uma artista, uma cantora muito famosa. Uma é mais retraída, veio do interior, e a outra tinha muito mais atitude e tinha certeza daquilo que ela queria, e ela ia fazer o que precisasse fazer ali, falar com quem fosse preciso, porque ela acreditava no sonho dela. Só que a diferença é que ela sofre diversos abusos e a sua vida artística, o talento que ela tem acaba sendo apagado por esses homens que acabam com a vida dela. E a outra, por mais que ela enfrenta todas essas dificuldades, ao final do filme ela consegue ter um desfecho bom, um desfecho feliz. Não é a melhor forma que eu acho que o filme poderia acabar, acho até um pouco cafona, mas eu acho importante, porque você vê que, de certa forma, por mais que essa garota do presente ela tenha passado por diversos traumas, ela não teve o mesmo fim que aquela garota do passado que teve seus sonhos apagados. Outra coisa que eu acho bastante relevante também é porque chega um determinado momento do filme que ela descobre que aquelas almas que estavam atrás dela, na verdade, foram os homens mortos por aquela garota que ela tem contato do passado. E num determinado momento eles pedem ajuda para ela. Ali o filme poderia ter muito um discurso de que eles eram totalmente vítimas e que aquela mulher era louca, descontrolada. Mas essa garota sabe dizer não pra eles também, porque o filme ele mostra toda a progressão do porquê aquela mulher chegou àquele ponto de tomar aquelas atitudes. E aí elas conversam, enfim, o filme vai pra aquele desfecho em que a casa pega fogo. Então eu acho muito legal, por mais que ele tenha conectado essas duas mulheres de épocas diferentes que sofram traumas, uma possa reparar essa história e possa ter um final feliz. Pô, Eder, eu não tiro razão de forma nenhuma do que você disse. Eu acho que no discurso ali narrativo da coisa, ele é bem fechadinho, ainda que possa ser cafona, como você mesmo disse. O problema pra mim está no tom. Pra mim, é um grande contrassenso você ter um filme que critica abuso sexual, mas passa o tempo inteiro abusando e torturando essa protagonista. O que eu quero dizer com isso? A sensação que eu tenho é que ele se diverte o tempo inteiro em tentar achar formas criativas de torturar essa menina. Então, seja ali num bar, seja na biblioteca, seja na casa dela, seja na rua. São cenas atrás de cenas que a estrutura é sempre a mesma. Vão em algum momento aparecer esses espíritos que vão assombrar e deixar a gente completamente desconfortável, criando cenas atrás de cenas dela sendo impedida de circular, de ter a sua liberdade. Mas aí você vai falar, não, mas essas cenas, elas são pesadas, a gente se sente desconfortável de fato. Mas como eu disse, né, a gente tem toda essa coisa da montagem, das músicas, desses filtros de cor e de luz. É tudo muito bonito, tudo muito chamativo. Tudo parece que quer te encantar de alguma forma, né? Como a gente estava dizendo, o terror e o encantamento estão muito lado a lado nessas cenas. Então assim, eu até entendo que pessoas que tenham passado por algum episódio do tipo revisitem o episódio várias e várias vezes. Mas eu acho que o filme acaba fazendo aqui é se aproveitar dessa dor para criar uma forma de entretenimento. E de fato, né, você tem essa protagonista que termina no primeiro momento ali sendo taxada de louca, apontando culpado sem provas. Você tem essa personagem ali da senhora que se torna assassina, se torna vilã, ainda que tudo isso seja desconstruído ali no final. Acho que é até interessante, né, trazer essa herança ali do Giallo, né, que são esses filmes que foram feitos de terror ali na Itália, que é muito marcado pelos filtros de cor, de luz que a gente vê ali durante o filme inteiro, principalmente porque o Edgar Wright, ele ressignifica essas cores, né, que no Giallo e no filme são associadas a esses espaços de medo, de trauma. Ali elas se transformam nas luzes do desfile, né, então se torna uma coisa ali propositiva. E do Giallo, o Edgar Wright, ele também bebe ali da fonte das mulheres assassinas, né, que mudaram ali o terror no cinema. E tem esse lado mais sádico, esse lado de ter uma vontade. Elas têm ali a iniciativa, né? Elas não estão ali só respondendo aos homens. Mas aí, com tantos caminhos bonitos, o que o filme faz? Faz essa senhora continuar torturando essa mocinha. E aí ele vai com esse tom até o fim. Quando muda radicalmente ali pra uma coisa mais delicada, mais afetuosa. Parece que não tá nem bancando a falsidade ali, que o resto do filme fez completamente o contrário, né? De fato, eu acho que ali no meio do filme há um grau de repetição que eu acho que me incomoda. Que eu acho que o filme ele fica um tanto quanto repetitivo e isso me deixa o filme um pouco cansativo. Acho que ele poderia ser bem menor do que ele é, né? O filme tem 2 horas de duração. Depois eu quero assistir de novo pra saber como que eu vou reagir a ele. Mas, em primeira instância, ali, assistindo no cinema, foi um filme que de fato me agradou com esses ruídos. Eu concordo com você que, de fato, ali no final existe uma mudança muito brusca de tom, mas de certa forma depois, quando eu fui pensando sobre o filme, pra mim até que acabou fazendo um pouco de sentido mesmo, ainda assim achando um pouco cafona. Eu acho que também ele
erra completamente quando ele vai tratar ali da metáfora do despertar dessa sexualidade. Eu acho que o filme é extremamente moralista com o sexo. E ainda mesmo naquelas cenas que você tem ali de um certo prazer, de um certo gozo, eu sinto que existe ali um fator bastante sombrio nisso tudo, né? Você tem essas luzes, essas cores, como eu disse, elas são bastante associadas a esse medo, esse trauma, elas são meio soturnas, elas estão meio que sempre de alerta ali, jogando na cara das personagens. Você tem sons dissonantes, você tem um jogo de câmeras que às vezes vão se afastando, estão meio que distantes dessa personagem, como se deixasse ela sozinha ali com aquele que depois viria a se tornar o seu grande algoz. Então o sexo no filme ele nunca é divertido, né? Ela até tem esse desejo de transar, mas ela nunca consegue, ela nunca pode. Especialmente o grande problema que eu vejo nessa metáfora aí tem a ver com a amiga Bully dela, né? Porque você vê que a personagem que talvez seja mais esclarecida com o sexo, ele tem talvez uma das únicas cenas que você tem de fato prazer, ela é tratada o filme inteiro como vadia e, mais uma vez, é uma personagem que não tem redenção ali no final. Ela vai continuar sendo a vadia. Então a provocação que eu coloco é que despertar que é esse, né? Porque eu tinha feito essa comparação ali, por exemplo, com o Carrie e a Estranha, que também não tem essas cenas de sexo ali marcadas, mas eu acho que, fazendo aqui um spoiler, se você não assistiu esse filme, é de 1976, se eu não me engano aí. É uma cena que tem aquela matança final ali, bastante grande, e você vê ali um prazer naquilo tudo, né? A morte ali acaba sendo associada com o que ela foi reprimida do sexo, então você tem um fator lascivo, libidinoso nisso tudo, né? Aqui não, a gente tem essa personagem que é o maior exemplar de boa moça, tudo fica retido, então acho que essa metáfora do despertar da sexualidade acaba ficando aos frangalhos, porque a gente percebe que se ela tem essa redenção, se ela se supera no final, ela não se supera no sexo. Então assim, em poucas palavras, eu acho que o filme é super divertido, super engajante e ao mesmo tempo acho que esse acaba sendo o calcanhar de Aquiles quando a gente analisa isso de um ponto de vista social. Bom, é isso. Eu acho que assim, eu não parei pra refletir sobre esses pontos. Então acho que isso é uma coisa que eu vou deixar em aberto. Quem sabe lá na frente vamos ver no que dá. Mas eu acho que é muito legal quando a gente tem pontos de vista tão diferentes assistindo ao mesmo filme. Inclusive o Nathan assistiu do meu lado, a gente assistiu ao mesmo tempo. E agora chegou aquele momento especial que o Nathan vai trazer uma dica pra mim e pra vocês. Eu tenho certeza que é uma dica ótima, como sempre, aí esse homem erudito que sempre está repleto de dicas para nos trazer. Então, Éder, o Edgar Wright ele é bastante conhecido, aí, como a gente disse, pela montagem. E eu queria trazer aqui uma recomendação de um canal no YouTube que vai fazer análise de filmes, só que sempre no recorte da edição. Chama This Guy Edits, que vai pegar aí principalmente filmes mais da cultura pop e fazer uma análise extensa ali, pegando trechos, comparando. O canal também relativamente grande, mas que eu acho que tem insights bem bacanas aí sobre o mundo da edição. Mais uma vez eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, recomenda para os seus amiguinhos aí, amiguinhas. Muito obrigado, gente. Até a próxima e até mais.